Olá, pessoal. Na última aula, a gente discutiu o caso do poço quadrado infinito, né, que representa um sistema onde uma partícula está presa em uma certa região do espaço. Né? Dentro dessa região, ela se move livremente, ela não sente nenhuma força, mas quando chega nas bordas dessa região, ela sente uma força repulsiva muito grande que não permite que ela escape. Tá? E a gente viu que uma das consequências importantes desse sistema é que a energia é quantizada. Né? Então, a gente resolveu a equação de Schrödinger independente do tempo, para os altos estados de energia, e a gente conseguiu encontrar as soluções para as funções de onda dos altos estados de energia e quais são as energias possíveis. E a gente viu que essas energias são discretas. Tá? Então, só para relembrar, né, esse era o potencial que a gente considerou, né? Então ele é um potencial que vai a infinito no x igual a zero e no x igual a L. Né? Como eu falei para vocês, isso é uma aproximação, né? Nenhum potencial real vai a infinito, mas ele está representando um potencial aqui que repele fortemente a partícula nessas duas regiões do espaço. Então a partícula fica presa e fica andando aqui no meio, certo? E a gente encontrou para as soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, a gente encontrou essas funções. Né? Então, dentro desse intervalo, elas são funções do tipo seno, e fora do intervalo, elas são nulas, porque eu não tenho chance nenhuma, não tenho probabilidade de encontrar minha partícula fora da caixa, ou fora desse poço. Tá? E a gente viu que essas funções, na verdade, elas têm um número discreto de funções. Né? Elas dependem desse parâmetro n, onde esse n é um número inteiro, começa do 1. E a gente viu que para cada uma dessas soluções tem uma energia correspondente, né, que são também energias discretas. Né? Então, para cada valor de n, a gente tem o que a gente chama de um nível de energia, que corresponde a uma certa função de onda e a uma certa energia. Tá? Então, as energias são dadas por essa expressão aqui, né, elas crescem com n quadrado. Tá? Então, o que a gente vai querer discutir hoje são propriedades físicas dessas soluções. Então, o que a gente consegue o que essas soluções representam fisicamente para a minha partícula? Se eu medir, por exemplo, a posição, ou o momento, ou a energia dessa partícula, o que eu vou encontrar? Então, primeira coisa, obviamente, que a gente pode discutir é a densidade de probabilidade, que me diz probabilidade de encontrar partícula em certas regiões do espaço. Nesse caso, vai ser dentro da caixa. Então, só para a gente não esquecer disso, a gente lembra que a função de onda completa é essas soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, vezes essa exponencial que carrega a dependência temporal. Né? Então, esses são os autoestados de energia, ou são as funções de onda completas para os autoestados de energia. E aí, para eu calcular a densidade de probabilidade, a gente precisa calcular o módulo ao quadrado da minha função de onda. É isso que me diz, em cada ponto do espaço, qual é a chance de eu encontrar a partícula nessa região do espaço. Só que quando a gente faz o módulo ao quadrado dessa função, essa exponencial aqui, o módulo quadrado dessa exponencial complexa é 1. Então, o módulo ao quadrado da minha função de onda, ela corresponde ao módulo ao quadrado somente da parte espacial. Isso é uma propriedade geral dos autoestados de energia. O módulo ao quadrado da função de onda é igual ao módulo ao quadrado da solução que só depende de x. Então, a gente já vê que essas densidades de probabilidade, elas não dependem do tempo, elas só dependem da posição. E aí, usando as soluções que a gente encontrou, o módulo ao quadrado disso daqui vai ser 2 sobre L seno ao quadrado de nπ sobre Lx, dentro da caixa. Então, que cara que tem essas soluções, certo? Então, são soluções do tipo seno ao quadrado. A gente lembra que a condição de continuidade nos impôs que essas soluções elas têm que ir a zero nas bordas da caixa, né? Então, a gente vê que quando x for igual a zero, isso anula, e quando x for igual a L, isso aqui dá um seno de nπ, que também dá zero. Tá? Então, a cara que essas soluções têm estão representadas nessa figura. Certo? Então, para cada nível de energia, ou seja, para cada valor de n, a gente vai ter uma função diferente. Então, para o caso com menor energia, que eu estou chamando aqui de E1, eu tenho essa função aqui, ou seja, eu tenho uma probabilidade maior de encontrar minha partícula
no centro da caixa e uma probabilidade pequena de encontrar ela nas bordas. Conforme o n vai aumentando, a minha energia vai aumentando, né? Ela aumenta com n ao quadrado, né? Então essa distância entre as energias vai aumentando também. E a gente vê que a nossa função oscila cada vez mais e mais, mas sempre indo a zero nas bordas, como deveria ser, certo? Então, a gente tem esse tipo de comportamento para os autoestados, né? A gente vê que, por exemplo, não é verdade que a minha partícula sempre tem uma grande chance de ser encontrada no centro da caixa. No estado n igual a 2, por exemplo, a chance dela ser encontrada no centro da caixa é nula. Então, ela está nessas regiões do espaço. E essa propriedade, né, de ser encontrada no centro da caixa vai sendo alternada entre os estados, né? Então, aqui ela é máxima, aqui ela é nula, aqui ela é máxima, aqui ela é nula e assim por diante. Isso tem a ver com certas propriedades dessas funções, mas para a gente o que interessa aqui é esse módulo ou essa densidade de probabilidade, tá? Então, a gente já tem uma ideia de espacialmente como que essa partícula está distribuída no espaço, né? Pensem, né, lembrem que essa probabilidade independe do tempo, então se eu fizer uma medida agora, ou se eu esperar passar um tempo e fizer a medida, eu tenho a mesma probabilidade de encontrar a partícula no espaço, né? Então, por exemplo, se eu faço a medida, se a minha partícula está no estado n igual a 1 e eu faço a medida, sei lá, no instante t0, tá? A maior chance de eu encontrar a partícula é no meio da caixa. Se eu não faço a medida no T0, mas eu espero passar mais tempo e meço de novo essa partícula, de novo, a maior probabilidade vai ser de eu encontrar ela aqui no meio da caixa, porque essa densidade de probabilidade não está mudando com o tempo, né? Então isso é meio estranho, porque classicamente a gente pensaria numa caixa, numa partícula dentro da caixa que ela está indo e voltando aqui, né? Então, dependendo do instante que eu medisse, eu deveria encontrar ela, sei lá, ou mais perto da borda, ou mais perto do centro, ou mais perto dessa borda. E para essas soluções, né, de alto estado de energia, isso não acontece, né? Essa probabilidade de encontrar partícula independe do tempo. Então, isso é meio esquisito, mas é o que essas soluções nos dá, né? Depois a gente vai ver como é que a gente construiria soluções que parecem mais com esse caso clássico, onde a partícula está indo e voltando, certo? Mas a gente vai ver também que não é porque essa densidade não depende do tempo que isso está dizendo que a minha partícula está parada, né? Isso não quer dizer que a minha partícula está parada em algum ponto da caixa e, portanto, independe de quando eu vá fazer essa medida. Na verdade, a partícula tem uma velocidade, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ainda assim a probabilidade independe do tempo, que é meio estranho, né? Mas é estranho porque a gente está tentando enxergar essa partícula como uma bolinha dentro da caixa, e a física quântica não é isso, né? A gente já viu que essas partículas, elas não têm um comportamento exatamente de partícula, né? É esse comportamento misto, e daí que vem essas estranhezas, tá? Então, vamos discutir agora, de fato, se eu fizesse várias medidas da posição, vamos tentar calcular o valor médio que eu encontraria e a densidade e a incerteza, certo? Na verdade, se a gente analisasse aquelas densidades de probabilidade, a gente vê que todas elas são simétricas em torno do meio da caixa, né? Ou seja, a probabilidade de encontrar partícula na segunda metade e na primeira metade, elas são simétricas. Então, em média, eu esperaria que eu encontrasse essa partícula sempre no x igual a L sobre... Não sempre, mas que, em média, eu encontraria a partícula em L sobre 2, né? Ou a média dessas medidas seria L sobre 2. Essa é a afirmação correta, tá? Então, se eu fizesse N medidas, em média, eu teria L sobre 2, certo? Mas a gente pode calcular, a gente já sabe calcular isso explicitamente, né? Então, usando os postulados da mecânica quântica, a gente sabe calcular esse valor médio, tá? Então, vamos fazer essa conta para a gente praticar também. Então, o valor médio da posição, a gente lembra que ele é dado por essa expressão aqui, a integral de menos infinito até infinito da minha função de onda, complexo conjugado dela, vezes o operador associado à posição, vezes a minha função de onda dx. Mas aqui a gente vai ter várias simplificações, né? A primeira simplificação é que essa integral basta que a gente realize de 0 a L, porque a gente sabe que fora da caixa, essa função de onda é zero. A segunda simplificação é que esse x,
Esse operador x é justamente a coordenada x. A gente lembra lá daquela tabelinha de operadores. Então, esse operador x vai ser exatamente x. Então, o que sobra aqui é módulo ao quadrado de psi, porque essa variável x eu posso passar ela para cá. E a gente lembra que o módulo ao quadrado de psi é igual ao módulo ao quadrado de φ. Certo? Então, no final das contas, o que eu preciso calcular é, para uma certa função de onda, é essa integral que eu preciso calcular. Tá? E a gente tem já a expressão para essas funções de onda, né? Então, eu vou colocar aqui o módulo ao quadrado dela. A gente lembra que isso é 2 sobre L, integral de 0 a L, de x, e a minha função de onda é seno ao quadrado de nπ sobre L, x, dx. Tá? Então, é essa integral que a gente tem que fazer. Tá? Não é difícil calcular essa integral, dá para mostrar que o resultado dela vai ser L ao quadrado sobre 4. Então, isso daqui vai me dar 2 sobre L vezes L ao quadrado sobre 4. E, portanto, o valor médio de x vai ser L sobre 2. Que é justamente o que a gente esperava, ou o que a gente esperava analisando aqueles gráficos da densidade de probabilidade. A gente viu que, devido àquela simetria, o valor médio deveria estar em L sobre 2, e agora a gente confirmou isso analiticamente, certo? A gente fez essa conta e encontrou exatamente esse resultado. Tá? A próxima coisa que a gente vai querer calcular é a incerteza na posição, certo? Então, a gente também pode fazer essa conta sem grandes dificuldades. Então, para eu calcular a incerteza na posição, eu vou fazer algo muito semelhante. Né? Então, a gente precisa calcular primeiro o valor esperado de x ao quadrado. Isso daqui, né, depois daquelas simplificações, vai ser integral de 0 a L de x ao quadrado módulo de φn ao quadrado dx. E, portanto, isso aqui vai ser 2 sobre L, integral de 0 a L, de x ao quadrado, seno ao quadrado de nπ sobre Lx dx. Essa integral também tem uma solução analítica. Ela não é tão simples quanto a outra, mas também dá para resolver analiticamente. O resultado dessa integral vai ser L ao cubo, 1/6, de menos 1, 4π ao quadrado, n ao quadrado. Então, diferente do caso do valor médio, essa integral aqui depende de n. Dependendo do valor de n, eu vou ter um valor diferente para essa integral. Tá? Só que a gente nota aqui que essa integral, né, essa correção aqui, isso aqui em geral vai ser um número pequeno. Tá? Porque aqui eu tenho π ao quadrado, então eu tenho algo da ordem de 9, aqui eu tenho 4, então aqui dá mais ou menos 36. Então, o n é 1 ou 2 ou 3, né? Então, isso aqui é pelo menos 36, mas se o n for maior que 1, vai ser um número maior que 36. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 36, ou um número maior que 36. Tá? E aqui eu tenho 1 sobre 6. Então, esse número aqui vai ser muito menor que esse daqui. Tá? A gente poderia manter os dois termos, mas só para as expressões ficarem um pouco mais concisas ou compactas, a gente vai aproximar isso daqui por L ao cubo sobre 6. É uma boa aproximação, né? Para n igual a 1, ela não é tão boa assim, mas conforme o n vai aumentando, essa aproximação fica cada vez melhor. Né? Então, o valor de x quadrado, então, o valor esperado de x quadrado vai ser, né? Eu tenho aqui L ao cubo sobre 6 e aqui eu tenho 2 sobre L. Então, o resultado vai ser L ao quadrado sobre 3. Então, só uma observação simples, né, que isso ajuda a gente a identificar erros nos nossos cálculos, a dimensão, né, do que eu estou calculando, né, é importante. Né? Então, aqui eu estou calculando o valor esperado, um valor médio, de uma coordenada ou de uma posição ao quadrado. Então, isso tem que ter unidades de posição ao quadrado, né? Ou de comprimento ao quadrado.
certo? Que é justamente isso aqui, L ao quadrado. Então, se a gente tivesse achado aqui um L ou um L ao cubo, a gente saberia que a gente errou em algum lugar nas contas. Então, agora, com isso daqui, a gente pode calcular a incerteza em x. A gente lembra que a incerteza em x é dada por essa expressão aqui, o valor esperado de x ao quadrado menos o valor de x ao quadrado. E o valor esperado de x ao quadrado a gente acabou de calcular, é L ao cubo, é L ao quadrado sobre 3. E o valor médio de x era L sobre 2. Então, isso daqui me dá, se eu simplificar essa expressão, eu chego em L sobre 2 raiz de 3. Então, essa é a incerteza na minha posição. Não é exatamente L o tamanho da caixa, mas é algo da ordem de L, né? Um pouco menor do que L. E nessa aproximação que a gente fez, a gente vê que essa incerteza independe do estado da partícula. A partícula pode estar no estado N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, ela independe do estado da partícula, né? Na verdade, tem uma pequena dependência, mas essa correção é muito pequena, então aproximadamente isso independe do estado em que a partícula está. Tá? Então, para a posição, a gente calculou o valor médio da posição, né? Então, se a gente tivesse várias medidas, o valor médio dessas medidas seria L sobre 2, e a gente calculou também qual seria a dispersão dessas medidas, ou a incerteza dessas medidas, seria dado por isso daqui, L sobre 2 raiz de 3. Tá? Mas, né, até aí, nada muito surpreendente. O que vai ser mais interessante um pouco é discutir o momento, né? Então, o momento, a gente lembra, está diretamente relacionado à velocidade, né? Massa vezes velocidade. Então, a gente vai querer discutir agora qual que é o valor esperado para o momento e qual que é a incerteza no momento. Né? Ou seja, se eu medir a velocidade dessa partícula, né, diversas vezes em um dado estado, em média, o que eu encontraria? Né? A gente esperaria que a partícula, né, classicamente, a partícula estaria indo de um lado para o outro da caixa. Né? Então, em média, se eu medisse a velocidade dessa partícula, às vezes eu encontraria ela indo numa direção, às vezes eu encontraria ela indo na direção oposta. E, em média, isso me daria um valor médio de 0. Tá? Mas essa é a figura clássica de uma partícula numa caixa. Vamos ver o que a gente encontra usando a física quântica. Tá? Então, a gente tem que fazer exatamente os mesmos cálculos que a gente tem que fazer antes, que a gente fez para a posição, não exatamente os mesmos, mas, né, o mesmo procedimento. Só que antes disso eu queria só chamar a atenção para uma coisa, né, para a cara dessas nossas soluções, né, elas têm, como a gente viu, elas são soluções do tipo seno. E a gente lembra que as soluções do tipo seno a gente pode escrever como exponenciais também. Então, isso aqui seria mais nπ sobre Lx menos e a menos i nπ sobre Lx. Né? Essas duas expressões são iguais, eu só reescrevi o seno com relação a exponenciais complexas. E aí a gente lembra, né, que essas soluções aqui, certo? Então, essas soluções do tipo exponencial de elevado a ikx, né, onde k é esse número aqui, nπ sobre L, elas são soluções que são autoestados de momento. Então, essas soluções aqui têm uma cara de autoestado de momento. Então, a gente vê que essas soluções com uma energia bem definida, elas são uma combinação de estados que têm um momento bem definido. Né? E um momento positivo, porque aqui eu tenho um mais, uma combinação linear de um momento positivo com um momento negativo. Então, isso são só argumentos, eu não estou mostrando isso matematicamente para vocês, né? Não é uma prova rigorosa, mas é só para a gente entender que essa função seno, na verdade, é uma combinação de dois estados que têm momentos bem definidos. Só que um com momento em uma direção e o outro com momento na direção oposta. Então, nos remete um pouco àquela ideia da partícula estar indo de um lado para o outro com velocidades opostas. Né? Então, esse autoestado de energia é uma combinação desses dois momentos, né? Desses dois autoestados de momento.
E por ser uma combinação de dois autoestados de momento diferentes, a gente espera já que essa solução em si não vai ser um autoestado de momento, né? Porque é uma combinação de linear de estados que têm momentos diferentes. Um é positivo e outro negativo. Tá? Então, a gente já sabe que isso aqui não vai ser um autoestado de momento. Mas tudo bem, isso era só para a gente ter um pouco mais de intuição de o que essa função representa. Agora, o que a gente pode fazer é calcular. Tá? Na dúvida, a gente calcula e vê o que encontra. Tá? Então, o valor médio ou esperado. Então, eu quero calcular novamente, se eu fizer várias medidas do momento, qual é o valor médio que eu vou encontrar? Ou em média, qual é o valor que eu encontro? Então, isso aqui é dado por aquela mesma expressão, na integral sobre todo espaço. Então, de menos infinito até infinito, do complexo conjugado da minha função de onda. Aqui vem o operador momento, vezes a minha função de onda, dx. E a gente lembra que esse operador momento, ele é menos IH cortado d dx. Então, isso também é um... Não tem jeito, a gente tem que olhar a tabelinha e lembrar qual que é esse operador momento. Né? E aí, aqui, de novo, eu já vou fazer algumas simplificações. A gente lembra que a minha função de onda completa, ela é produto de duas funções, né? Uma que depende do tempo e outra que depende de x. E o momento aqui só está interessado na dependência espacial. Né? Então, a parte, naquela exponencial complexa que depende do tempo, ela pode sair dessa derivada. Tá? Então, eu posso reescrever isso daqui, né? Dá para mostrar que isso aqui vai ser aquela função de onda espacial, né? A solução da equação de Schrödinger independente do tempo, dφn dx, integrado em dx, e eu vou colocar o menos IH cortado aqui para fora. Tá. Então, de novo, a dependência temporal é cancelada. Tá. E aí, vamos continuar fazendo essa conta, né? Então, isso aqui vai me dar menos IH cortado, 2 sobre L. Eu vou ter um raiz de 2 sobre L de cada uma dessas funções. Então, vai dar um 2 sobre L aqui fora. Eu vou ter uma integral de 0 a L. O complexo conjugado da minha função, né, como ela é real, é ela mesma. Então, é seno de nπ sobre Lx. E a derivada da minha função, né, então tem que fazer a derivada com relação a x, é uma derivada de um seno. Né? Então, vai ter um fator que vai sair aqui na frente, que vai ser justamente nπ sobre L, né, pela regra da cadeia, e aí a derivada do seno vai ser um cosseno. Então, vai ser cosseno de nπ sobre Lx dx. Tá? Então, essa integral que eu tenho que fazer, né, isso aqui é uma constante, pode sair da integral, e eu vou ficar com uma integral de seno vezes cosseno. E aí dá para mostrar que essa integral é nula. Tá? Então, isso daqui, essa integral aqui, vai dar zero. Então, a gente, de fato, encontra que o valor médio do momento é nulo. Tá? Que era mais ou menos o que a gente tinha esperado daquela análise que a gente fez da cara da função de onda, né? Que ela é uma combinação de um estado de momento indo em uma direção e um outro autoestado de momento indo na direção oposta. Né? Então, a ideia realmente é essa. Se eu medir a velocidade ou o momento dessa partícula, às vezes eu vou encontrar ela ainda numa direção, às vezes eu vou encontrar ela ainda na direção oposta. Tá? E, portanto, o valor médio é zero. O que a gente tem que, novamente, tomar cuidado aqui é que esse valor médio, ele independe do tempo e ele independe da posição, do nível de energia que a partícula está. Né? Ele é zero para todos os autoestados de energia. Né? Mas ele independe do tempo. Né? Então, a gente não pode, de novo, ficar muito preso na ideia de uma partícula indo e voltando. Né? Porque para uma partícula indo e voltando, se eu meço em um determinado instante de tempo, eu encontraria ela indo. Se eu esperasse um pouco mais, eu encontraria ela voltando. Então, dependendo do instante que eu medisse ela, eu poderia encontrar ela indo ou voltando.
Aqui não, aqui isso independe do instante de tempo. Sempre que eu medir, metade das vezes eu vou encontrar ela numa direção, na outra metade na outra. Tá? Então, eu estou ressaltando isso só para a gente não ficar preso demais na ideia de uma bolinha indo e voltando. Tá? Então, esse foi o valor médio, mas a gente, obviamente, também vai querer calcular a incerteza. Não é porque o valor médio é zero que o momento da partícula é zero. Né? Na verdade, esse é um caso explícito, onde o valor médio é zero, mas a gente sabe que metade das vezes a partícula está numa direção e metade das vezes na outra. Né? Então, em média, isso vai dar um momento zero. Mas em nenhum momento, né, em nenhuma medida que eu realizar, eu vou encontrar a partícula parada. Tá? Então, isso é só para ressaltar a diferença entre valor médio e o valor que realmente a gente mede. Né? São coisas diferentes. O valor médio é a média de todas as medidas. Então, se metade das medidas é positiva e a outra metade é negativa, isso se cancela. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, vamos agora calcular a incerteza. Certo? Então, a incerteza, novamente, a gente tem que fazer aquele cálculo de primeiro P ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai ser... já vou pular algumas etapas aqui para a gente... É sempre o mesmo procedimento, então isso vai ser... Vou escrever primeiro a expressão completa, e aí eu escrevo o que a gente vai calcular no final das contas. Né? Então, novamente, função complexo conjugado da minha função de onda. Aí aqui é P ao quadrado, então vou escrever o meu operador P duas vezes. Muitas vezes a gente escreve esse operador como P esse chapéu é para a gente lembrar que é um operador, né? P ao quadrado, mas a gente entende que isso significa o operador sendo aplicado duas vezes na função. E aí, isso aqui vai me dar uma integral de 0 a L de φn. Esse operador P aplicado duas vezes, né? A gente lembra que esse operador é uma derivada, então aplicar duas vezes significa tirar a derivada duas vezes. Então, é a derivada segunda da minha função. Tá? E aí eu tenho aquele fator menos i h cortado, que ao quadrado dá menos h cortado ao quadrado, e a segunda derivada da minha função com relação a x. E aqui, novamente, a parte temporal se cancela, então o que interessa é só a nossa função φ de n e não a função completa psi. Né? Então, é essa integral que a gente tem que fazer. Eu tenho um fator raiz de 2 sobre L de cada uma das funções φn, então isso aqui vai me dar 2 sobre L. Né? Aqui é o complexo conjugado da minha função, deveria ter escrito corretamente, mas como a minha função é real aqui, tanto faz. Então isso aqui vai ser 0 sobre L, e aí eu tenho a minha função é seno de nπ sobre Lx, né? O complexo conjugado dela é ela mesma, ela é real. E aí a segunda derivada da minha função com relação a x, né? A gente lembra que a primeira derivada me dá um cosseno e a segunda derivada me dá um menos seno, certo? Então isso aqui vai me dar, na verdade, menos n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado, seno de nπ x sobre L dx. Então, a integral que eu tenho que fazer aqui, né, isso aqui é uma constante, pode sair da integral. Tá? Então, isso aqui vai ficar h cortado ao quadrado, 2h cortado ao quadrado sobre L, n ao quadrado, π ao quadrado, integral de 0 a L, de seno ao quadrado de nπ sobre Lx dx. Foi uma integral que a gente já fez algumas vezes. Né? Essa integral aqui me dá justamente L sobre 2. Então, o que eu encontro no final dessas contas, certo? Vai ser justamente... acabei de ver que eu fiz um pequeno erro aqui, né? Aqui não era L, era L ao cubo, né? Porque eu tenho um L ao quadrado daqui com um L aqui, certo? Então, aqui é L ao cubo. Tá? Então, isso aqui vai me dar... Né? Esse 2 vai cancelar com esse 2, esse L vai cancelar com um L aqui. Então, isso aqui vai me dar N ao quadrado, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre L ao quadrado. É isso que me dá o valor esperado de
P ao quadrado. Mas o que eu quero é calcular a incerteza, né? E aí a incerteza a gente lembra que ela é dada por raiz quadrada de P ao quadrado menos o valor esperado de P elevado ao quadrado. Esse daqui a gente calculou e viu que era zero. Então, essa incerteza vai ser simplesmente a raiz do que a gente acabou de encontrar aqui. Tá? Então, vai ser a raiz desse número aqui. Então, a incerteza em P vai ser NπH cortado sobre L. Então, a gente nota que agora a minha incerteza, sim, depende do N, depende do nível de energia que eu estou. Então, quanto maior o nível de energia, maior a incerteza nesse momento. Tá? O que é compreensível, né? Porque quanto maior o nível de energia, maior a energia da partícula, né? E maior a velocidade que ela vai ter. Né? Então, como essa incerteza está me dando a largura de distribuição dessas velocidades, né? E eu sei que eu sempre que eu for medir a velocidade, eu vou encontrar ou mais v ou menos v. Quanto maior essa velocidade, maior esse intervalo, maior essa incerteza. Tá? Então, é isso que a gente está encontrando aqui matematicamente. O que é interessante também notar é que a minha incerteza, ela cai com o tamanho da caixa, né? Quanto maior a caixa, menor a incerteza no momento da partícula. E isso é o oposto do que acontece com a incerteza na posição, que é esperado, né? Quanto maior o tamanho da caixa, menos eu sei onde está a minha partícula. Então, se a gente lembrar, a incerteza na posição tinha sido L sobre 2 raiz de 3. Então, a gente vê que, ao aumentar o tamanho da caixa, a incerteza no momento diminui, mas na posição aumenta. O que deveria ser, porque a gente lembra que pelo princípio da incerteza, esse produto aqui deveria ser sempre maior ou igual a H cortado sobre 2. Então, se a incerteza do meu momento está diminuindo ao aumentar L, a incerteza na posição tem que estar aumentando, porque o produto sempre tem que ser maior que H cortado sobre 2. E vamos verificar se isso de fato ocorre, né? Quando eu multiplico esses dois números, né? Essas duas incertezas, os L's de fato se cancelam e eu encontro NπH cortado sobre 2 raiz de 3. Então, esse número aqui, né, no máximo, ele é π sobre 2 raiz de 3, né, que é sempre maior que 1 meio. Tá? Então, isso aqui é sempre maior que H cortado sobre 2. Tá? Então, de fato, o princípio de incerteza não é violado, como não deveria ser. Né? Eu não mostrei isso para vocês, mas dá para mostrar que dos postulados da mecânica quântica ou da física quântica, esse princípio sempre vai ser satisfeito. Tá? Então, de fato, ele é satisfeito aqui. E a gente vê essa propriedade, né? Se a incerteza do meu momento está aumentando, a incerteza da minha posição vai estar diminuindo e vice-versa. Né? E tem um outro fato interessante aqui também, né? Que é o seguinte: a gente viu que esses estados eles têm uma energia mínima, que não é zero. Então, no caso clássico, eu não teria problema nenhum, eu poderia ter uma partícula parada dentro da minha caixa, com velocidade zero. Essa seria a energia mínima para a minha partícula. Né? Lembra que dentro da caixa não tem energia potencial, então a energia é energia cinética. Tá? Então, a energia mínima, no caso clássico, certo? Seria V igual a zero. Isso implica que a energia, que é igual à energia cinética nesse caso, seria nula. Mas no caso quântico, a minha energia mínima é aquela energia E1, que é H cortado ao quadrado sobre 2m, π ao quadrado sobre L, né? Que é aquela energia quando n é igual a 1. É o menor valor possível de n é 1. Né? E a gente pode pensar, né, por que tem essa diferença? Né? Por que no caso quântico tem uma energia mínima que não é zero? Ou seja, por que a partícula não pode estar parada dentro da caixa? Isso, na verdade, dá para entender. Né? Matematicamente, é isso que a gente encontra.
né? A gente resolve a equação de Schrödinger e é isso que a gente encontra matematicamente, mas dá para entender também através do princípio da incerteza. Porque uma energia zero, dá para mostrar, me daria uma incerteza no momento igual a zero. Certo? Ou seja, eu sei, se a partícula tem energia zero, eu sei que ela está parada, sempre que eu medir a velocidade dela, vai dar zero. Certo? Então, eu saberia exatamente qual é o momento dessa partícula e, portanto, a incerteza no momento seria nula. Só que uma incerteza no momento nula só pode satisfazer o princípio de incerteza, né? Se isso aqui é zero, o princípio de incerteza só pode ser satisfeito se o ΔX for para infinito, de tal maneira que esse produto não se anule. E o meu ΔX aqui, ele está limitado, né? No máximo ele é L, porque eu sei que a partícula está dentro da caixa. Então, eu sei que eu tenho uma informação sobre a posição da partícula, eu sei onde ela está, né? Pelo menos eu sei que ela está nesse intervalo de 0 a L. Então, a minha incerteza na posição da partícula não é infinito, é um número finito, e, portanto, a incerteza no momento não pode ser nula. Né? Se a incerteza no momento não pode ser nula, então, isso me diz que a minha energia não pode ser nula. Então, eu tenho uma energia mínima para o meu sistema. Tá? Isso vai aparecer em diversas situações. Né? Em particular, isso vai explicar, por exemplo, a estabilidade do átomo. Certo? O elétron não vai poder, né, cair para dentro do núcleo, porque aí a gente saberia exatamente onde ele está e com que velocidade ele está. Então a gente vê que o princípio de incerteza, nessas situações, me limita com a energia mínima do meu estado. Tá bom? Agora, só para concluir, eu queria discutir rapidamente com vocês o caso de soluções não estacionárias. Certo? Eu não vou fazer aqui, né, uma discussão detalhada, mas só para a gente ver que toda essa discussão que a gente fez até agora, ela era relativa a alto estado de energia, que são soluções especiais, que têm uma energia bem definida. Mas isso não precisa ser necessariamente o caso. Né? Eu posso ter uma partícula dentro da minha caixa que não tem uma energia bem definida, né? Que ela está em um estado em que, se eu medir a energia dela, às vezes eu posso encontrar um valor, às vezes eu posso encontrar outro. Isso é completamente possível. Né? E, então, a gente sabe que a gente pode construir soluções desse tipo aqui, né? Então, são combinações lineares de autoestados de energia. Então, esse psi1, psi2 são justamente aquelas soluções que a gente encontrou, né? Onde o n assume esses valores inteiros. Então, eu posso fazer uma combinação linear dessas funções de onda, e isso continua sendo uma solução da equação de Schrödinger. Tá? Então, é completamente possível que eu tenha, por exemplo, uma partícula nesse estado. Não tem nada que proíba isso. Tá certo? A única coisa é que essa partícula não vai ter uma energia bem definida, mas tudo bem. Né? Se eu não medir a energia dessa partícula, de fato ela pode estar em um estado onde a energia não está bem definida ainda. Né? No momento que eu faço a medida de energia, encontro um valor específico, e aí eu sei que a função de onda vai colapsar para um dos autoestados de energia. Né? Mas se eu ainda não fiz essa medida, pode ser que a minha partícula esteja numa dessas combinações lineares. Então, vamos fazer um exemplo aqui, só para ver, né, o que isso muda de toda a discussão que a gente teve até agora para os autoestados de energia. Tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer o caso mais simples, onde eu vou combinar um autoestado com energia E1 com um autoestado com energia E2. Tá? Então, para garantir que esse autoestado está normalizado, eu tenho que multiplicar por esse 1 sobre raiz de 2. Isso aqui já vai garantir que, no final das contas, a gente satisfaz a condição de normalização. E aí imagina que eu combino, então, essas duas soluções, certo? Uma que é um autoestado de energia com energia E1, então essa seria a função de onda completa, e eu combino isso com um autoestado de energia que tem uma energia E2. E eu estou combinando com esses coeficientes aqui, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Né? Esses coeficientes é só para manter o meu estado total normalizado. Tá? E aí eu posso, né, escrever explicitamente, né, esse φ1 e esse φ2 vão ser, né, isso aqui vai ser raiz de 2 sobre L seno
seno de πx sobre L. E esse φ2 vai ser raiz de 2 sobre L, seno de 2πx sobre L. Tá? Então, eu vou pular algumas etapas aqui, né? A gente pode simplificar um pouco essa expressão. Esse seno de 2πx, eu posso escrever como seno de πx vezes cosseno de πx sobre L. Né? E eu posso fazer algumas manipulações aqui, né? E simplificar um pouco a minha expressão. E aí eu vou chegar numa solução um pouco mais simples. Eu posso simplificar essa minha função de onda. E aí eu chego nesse resultado aqui, 1 sobre raiz de L, elevado a menos I E1T sobre H cortado. Né? Eu sei quem é E1, né? Aquela expressão H cortado ao quadrado sobre 2M, π ao quadrado sobre L. Eu vou poder colocar um seno de πx sobre L em evidência aqui. E aí vai sobrar 1 mais 2 vezes E menos 3I E1T sobre H cortado, cosseno de πx sobre L. Então, essa função de onda eu posso escrever dessa maneira. Eu fiz um truquezinho aqui, né? Eu tinha o E2, e a gente lembra que o E2 é quando n é igual a 2, então n ao quadrado vai ser 4. Então, E2, na verdade, é 4 vezes E1. Tá? Então, quando eu coloco um E1 em evidência aqui, sobra 3 vezes E1 aqui. Esse foi o truque que eu fiz para escrever isso de uma maneira compacta. E aí eu posso calcular o módulo ao quadrado dessa função, também se vocês quiserem fazer isso como um exercício, é uma boa prática, né? Porque agora eu tenho algo um pouco mais complicado, com exponenciais complexas aqui e aqui. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Então, o módulo ao quadrado disso daqui é 1, então isso simplifica, mas aqui dentro eu tenho algo um pouco mais complicado. Vou ter 1 mais 4 cosseno ao quadrado de πx sobre L, mais 4 cosseno de πx sobre L, cosseno de 3E1T sobre H cortado. Toda essa expressão aqui que eu vou ter. Tá? Então, o que a gente nota? Que a minha densidade de probabilidade agora, ela depende do tempo. Ou seja, se eu medir a posição da partícula em um certo instante de tempo, a chance de eu encontrar ela, né, em algum ponto do espaço vai depender do instante que eu meço. Isso é completamente diferente do caso de altos estados de energia. Lá a gente viu que independia do instante em que eu fazia a medida. Agora depende. Então, esse autoestado, ele está um pouco mais próximo daquela ideia de uma partícula que está realmente andando, certo? De um lado para o outro. Porque agora a chance de eu encontrar ela no espaço depende do instante de tempo. Então, se eu escolho um certo instante, eu posso ter uma maior chance de encontrar ela aqui. Em outro instante de tempo, pode ser que ela esteja aqui. Tá? A maior probabilidade vai ser que ela esteja aqui. Então, deixa eu só mostrar para vocês como é que essa função se comporta com o tempo, certo? Então, esse videozinho aqui mostra justamente essa densidade de probabilidade evoluindo com o tempo. Tá? Então, no instante t0, né, quando isso aqui for 0, esse cosseno vai ser 1. E aí eu tenho uma curva que tem essa cara aqui. Tá? Então, eu tenho uma grande probabilidade de encontrar a partícula aqui, e depois essa probabilidade vai caindo, eu tenho um outro pequeno máximo aqui, mas se eu medisse a posição da partícula, eu teria uma grande chance de encontrar ela aqui. O que acontece quando passa o tempo? Certo? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vê agora que essa densidade vai mudando com o tempo. E aí, em um certo instante de tempo, agora eu tenho uma grande chance de encontrar a partícula na segunda metade da caixa. Conforme o tempo vai passando, né, essa probabilidade vai mudando. Então, isso está meio que representando uma partícula que, de fato, está se deslocando espacialmente. Né? Então, a gente vê essas oscilações, certo? Então, a partícula, às vezes, ela está aqui, e ela vem para cá,
e vem para cá. A gente vê que nunca eu tenho alta probabilidade de ela bater na parede, né? Mas isso é pela escolha da minha função de onda. Tá? Mas a gente vê que se eu escolher essas combinações de autoestados de energia, eu tenho algo que sim depende do tempo. Tá? E são soluções válidas. Tá? Então, eu poderia criar soluções que realmente corresponderiam a uma partícula indo e voltando. Tá? Onde espacialmente eu tenho, né, a chance de encontrar ela em cada ponto da caixa depende do tempo. Tá bom? Então, isso é só para a gente, né, na maioria dos casos, a gente foca nos autoestados de energia, mas a gente não pode esquecer que a gente também pode construir essas soluções mais complexas, que daí vão apresentar uma dependência temporal. Tá bom? Então, era isso. Nas próximas aulas, a gente vai discutir outros casos interessantes também e ver as consequências que as soluções da equação de Schrödinger nos trazem para esses sistemas. Tá bom? Então, por hoje era isso. Até mais.